Queria fazer uma pergunta para vocês, irmãos, que estão aqui nessa noite. Vocês têm sonhos? Depende do contexto, né? O que isso quer dizer com sonhos, né? Se eu estivesse lá na padaria, né? Não vou falar o nome da padaria que eu costumo ir, mas aqui perto, né? Não vou fazer propaganda. Vai que você come um negócio lá e não está tão bom, né? Pastor, né? Estou me elevando aqui, que isso? Deus exalta os humilhados, né? Mas humilha os exaltados. Mas o sonho que eu quero dizer, na verdade, é sonho de dormir mesmo, quando você fecha o olho e dorme de noite, né? Não objetivos na vida e tal. Eu tenho muitos sonhos, né? Eu sonho demais. E eu tenho sonhos vívidos, que eu acordo de manhã, eu não esqueço, eu acordo com eles ali. E às vezes até eu acho que eu estou com um complexo de José. O problema é que eu só tenho metade do complexo, a outra metade de interpretar os sonhos eu não tenho, né? Eu só tenho os sonhos. Eu preciso do José para interpretar. Mas eu tive, né, de sexta para sábado, eu tive o sonho de... Eu chegava aqui na igreja um pouco atrasado, né? Estou tentando melhorar nisso, mas costuma acontecer. E o pastor já estava aqui pregando já. Eu olhava, abria minha agenda no celular e falava, não é hoje que eu pregava? Não é hoje que o pastor estava de férias? Mas por que ele está fazendo aqui, né? Eu ficava, mas eu olhava na agenda e olhava para em volta, mas e o pastor já aqui pregando e fazendo, né? E daquele jeito dele, glória a Deus pela vida dele. E daí eu fui ali na cozinha ali, o André estava ali, e eu falei, André, tem uma coisa estranha acontecendo, cara. Eu não sei como que eu cheguei aqui, eu não lembro de chegar aqui, né? Porque é um sonho, eu apareci aqui, né? E daí eu acordei e tal, e daí minha esposa falou, viu, isso aí é ansiedade, né? Você está ansioso. Eu falei, nossa, eu estou ansioso, né? Eu fico ansioso. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Mateus, né? Que dá essa oportunidade, né? Para os seminaristas aí exercerem o dom, né? O talento que Deus deu, mas também eu tremo na base, né? E fico ansioso. Mas eu também fico muito feliz, né? Eu confesso que quando eu vi o pastor Mateus aqui em cima, eu fiquei um pouco, poxa vida, mas era, né? Quando o pastor aí viaja, 10 anos de casamento, fica aí 2 semanas fora, bem que podia ser a minha vez, mas naquele sonho não foi. Mas glória a Deus, eu estou aqui. Estou ansioso, mas estou feliz, né? E estou feliz que a igreja está cheia, estou feliz que essa noite está gostosa, né? Está frio, eu gosto de frio, né? E estou feliz porque o Senhor preparou uma palavra para nós essa noite. E gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Lucas capítulo 13. Eu vou orar. Deixa a Bíblia aberta aí. Lucas capítulo 13, a gente vai ler a partir do versículo 22. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a gente agradece, Pai, por mais uma vez, Pai, a gente poder cultuar o Senhor, Pai. Nesse ambiente aqui que o Senhor nos deu, Pai, nos deu de presente, Deus, através das mãos, Pai, de irmãos, Pai, que resolveram abençoar a igreja, Pai, com provisão, Pai, com sustento, Pai, de modo que a gente ganha esse terreno, nós ganhamos essa estrutura, essa construção. Eu te louvo por isso, Pai, pelos equipamentos, pelos instrumentos, por essa banda, Pai, maravilhosa que estava tocando com tanta alegria, Pai. Eu te louvo, Pai, pela vida de cada um aqui, Pai, que pode cultuar o Senhor, pode cantar, pode louvar, Deus, pode ouvir a Tua palavra, Pai, pode render ao Senhor as orações, pode entregar ao Senhor, Pai, o destino, Pai, das suas vidas, Pai, o sustento, Pai, material diante do Senhor, Pai. E eu te louvo, Pai, por esse momento, Pai, que o Senhor preparou para uma palavra para o nosso coração, Pai. Que assim o Senhor possa nos guiar, Pai, através da palavra, Deus. Nos guiar através dos versos, dos versículos, Pai. Nos guiar através das palavras, Deus. Que assim a gente possa ser edificado, que a gente possa ser abençoado e que o Senhor possa ser glorificado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas 13, versículo 22. Eu vou ler na versão NVT. Quem tem a NVT aí só para... Um só? 2... 3, uma mãozinha bem humilde ali, 4, né? Nós estamos pensando em colocar umas bíblias aqui para a gente vender a preço de custo, né? Só para ajudar os irmãos aí, a todo mundo ter a mesma versão, né? E a NVT é uma não dá para escolher a melhor versão, porque quando você vai ver uma versão, sempre tem algum ponto que fica um pouco para trás, e a outra é melhor, mas a outra é um pouco mais arcaica, talvez alguém não entenda, aquela ali é mais atual, mas essa passagem aqui fica um pouco a desejar, então... Melhor coisa é você ter muitas versões, né? Mas poxa, mas cada versão é 50, sei lá, mesmo as biblinhas pequenas aí, você já vai gastar um dinheiro. Mas baixa o aplicativo no celular, né? Duvido que você não tenha celular com Android aí, com iPhone, né? Baixa ali, você só põe lá
YouVersion, né? YouVersion tem uma versão, um aplicativo, e daí tem, nossa, milhares de versões, né? E a NVT está lá também, se você quiser. Então vai dizer assim, eu vou ler na NVT. Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho, em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou nas nossas ruas. E ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar os seus lugares à mesa do reino de Deus. E preste atenção, alguns últimos serão os primeiros, e alguns dos primeiros serão os últimos. Essa é uma das mensagens duras de Jesus, né? Jesus não é aquele guru de roupa branca que fica sentado numa poltrona, com uma música de fundo, né? Uma harpa no fundo, uma cachoeirinha caindo, né? O fundo assim cheio de folhagens, e você ouve aquela mensagem de paz que vai acalentar o seu coração, e você vai sair de lá, nossa, né? Que maravilhosa essa mensagem. Porque muitas vezes ele vai ser aquele que vai te dar uma mensagem que você não vai gostar, e que você não vai concordar, e que você vai sair dali, poxa Jesus, essa mensagem eu não gostei, essa palavra que você deu é dura. Né? A gente sabe disso porque muitos discípulos no caminho sentiram que a mensagem de Deus estava ficando dura, através da boca do próprio Jesus, viraram as costas e foram embora. Né? Então, Jesus nem sempre agrada com o seu discurso. Muitas vezes ele chega direto àquilo que a gente quer ouvir, mas muitas vezes ele chega como uma parede na nossa frente para a gente mudar de direção. E essa é uma das passagens que são duras de ouvir. Né? Duras de ouvir se você for levar a sério essa palavra. Né? Porque às vezes a gente lê e a gente coloca na caixinha da religião e a gente não coloca na caixinha da nossa vida. Né? A gente não traz para a realidade da nossa vida uma passagem tão importante como essa que está falando sobre o destino das nossas almas e das almas dos outros também. Jesus aqui está na segunda e última parte do seu ministério. Né? Se a gente for separar em 2, ele já está na segunda. Se for separar em 4, talvez ele já esteja na quarta, na última mesmo. Né? Porque ele já desceu para Jerusalém, ele já cumpriu seu ministério na Galileia, já cumpriu seu ministério em Samaria. Ele tinha já chegado ao fim com todas essas pessoas, né? Todas as cidades, já fez milagres, já expulsou demônios, já tinha pregado o reino de Deus. Né? E agora ele desceu para Jerusalém e raramente ele vai sair dali a partir dessa passagem aqui do versículo 13. Ele vai dar umas voltas ali por Jericó, que é ali do lado. Né? Ele vai para Betânia, na casa de Maria e Marta. Ele vai para o outro lado do Jordão, mas daí Lázaro morre, ele volta. Então ele só vai ficar nessa parte sul do reino de Israel, que é a parte de Judá. E os discípulos já, né, nesse nível nesse andar da carruagem aí, eles já estão olhando em volta e talvez um pouco desanimados, porque deveria ter mais discípulos, deveria ter mais seguidores com Jesus agora do que os que tem. Talvez eles olhassem em volta assim, mas lembra daquele dia onde aquela mulher samaritana encontrou Jesus lá no poço e Jesus falou para ela todas as coisas que ela tinha feito e ela volta para a cidade correndo, Jesus falou tudo que eu tinha feito, e aquela multidão se converte, né? Aquela multidão aceita a palavra e segue Jesus, e eles vão ser curados lá, Jesus cura eles. Quantos tinha lá? Nossa, mas acho que tinha, sei lá, 500? Não sei, talvez 1000. E eles ficam se perguntando, né? E aquela vez lá naquele cemitério onde Jesus chegou e expulsou uma legião de demônios daquele homem que vivia no meio dos túmulos. Toda a cidade ficou sabendo. Nesse caso eles não se converteram, eles mandaram Jesus embora. Né? Mandaram ele embora porque Jesus estava fazendo umas coisas muito loucas naquele lugar e eles não estavam acostumados. Mas são poucos seguidores que estão ali com Jesus. Né? Hoje em dia a gente fala seguidor, talvez o pessoal aí das redes sociais já pensem direto no Instagram, no Facebook, no TikTok, né? Twitter. Falta alguns ainda. Tem mais, né? Tem muitas redes sociais hoje em dia.
Mas Jesus já deveria ter uns 20 milhões de seguidores no Instagram nesse momento. Mas daí você entra lá no perfil dele, sei lá, talvez 100. 100 pessoas em volta de Jesus nesse estágio, já no final do ministério de Jesus, já na última parte do ministério. Talvez 100 pessoas. Né? Jesus um pouco antes ali, no capítulo 9, no capítulo 10, ele manda os 70 discípulos para pregar, né? Missão por 70. Talvez tivesse um pouco mais ali. 100. 100 é muito ou é pouco? Tem mais do que 100 pessoas aqui nessa igreja hoje. Parece muito? Mas a gente está falando de Jesus Cristo. No meio de Israel. Ele expulsou demônios. Ele levantou pessoas que estavam acamadas há muitos anos. Deu vista para cegos. Deu movimento para os aleijados. Ressuscitou mortos. Deveria ter mais do que 100 pessoas ao redor de Jesus nesse momento. Ele deveria ter todas as pessoas ao redor dele. Todas as pessoas com quem ele teve contato. É o mesmo sentimento, talvez, que Jesus causou quando eles chegaram naquele ponto onde a pregação de Jesus ficou dura e os discípulos, muitos deles se viraram as costas para Jesus e foram embora. E aí Pedro diz: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Quantos que ficaram ali? Poucos. Imagina Jesus terminando sua pregação, chega ali na parte do apelo, e Jesus ali parado, esperando as pessoas atenderem o apelo, mas ao invés das pessoas virem, as pessoas vão. Vem aqui na frente quem quer aceitar a mensagem. E as pessoas começam a levantar e ir embora. Ao contrário do que vir aqui na frente, eles vão embora. Eles não só não gostam, não querem aceitar, como eles não suportam a mensagem e não querem mais seguir Jesus. E talvez foi esse sentimento que o apóstolo Pedro teve, né? Puxa, os caras estão indo embora. Para onde que nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde eles estão indo? Os discípulos tinham razão em estranhar a quantidade de pessoas que estavam ali. De forma que eles perguntam, né? No versículo 23. Senhor, só alguns poucos serão salvos? Então Jesus responde no versículo 24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Esforcem-se. A palavra esforcem-se é a mesma que Paulo usa quando ele diz combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé, já estava nas últimas, né? E ele vai falar, combati o bom combate. Combater não é uma palavra fácil, não é uma palavra confortável. Combati. Esforcem-se, combatam para entrar pela porta estreita. É uma palavra forte que remete a um esforço físico, um combate intenso, um exercício que leva à fadiga, algo que não é confortável. Aliás, é justamente o oposto de confortável. É um esforço desconfortável, é exaustivo. A palavra grega aqui, só de ouvir, só de ler lá o jeito que escreve em português, a palavra grega é agonizomai, é um verbo, agonizo, agonia, agonize. Né? É um esforço que você vai fazer. Você não precisa nem saber a tradução. O próprio português já dá a noção. Poxa, mas agonizar para entrar pelo portão, pela porta estreita. Vou contar um testemunho. Há 2 semanas atrás, dia 12, eu e o Saulo, aquele cara lá que está de touca lá no cantinho lá, aquele cara lá. Eu e o Saulo, a gente correu a meia maratona internacional de Curitiba. Ele correu, no começo a gente estava junto, depois a gente se afastou, né? Não vou dizer que ele chegou bem na minha frente, mas eu corri muito bem para o meu nível, para o meu preparo. Eu gostei, né, do meu desempenho, foi uma boa prova. Fiz em 1h54. Bem mais devagar que o Saulo, né, mas para mim estava bom. E tem alguns fotógrafos que ficam no percurso, né, e ficam no final, e eles vão tirando foto, daí o pessoal achou uma foto de eu chegando, né, da chegada lá. E eu estava com a mão para cima, assim. E daí eu lembrei, né, do processo. Porque lá no quilômetro 10, mais ou menos, né, meia maratona são 21, lá no quilômetro 10, mais ou menos, eu comecei a ter dor no joelho esquerdo. Uma dor que incomodou um pouco atrás, e voltava e parava, mas ali
pegou. E eu orei para que Deus me ajudasse. Deus, dor no joelho, 10 quilômetros, né? Falta bastante, falta mais da metade ainda, eu quero terminar essa prova, né? Eu fui orando para que Deus me aliviasse, para que Deus tirasse a dor, para que Deus consertasse o problema, né? Eu tinha bastante tempo para orar, porque só estava eu ali, quer dizer, tinha mais umas milhares de pessoas em volta, mas quando você está correndo, né? E às vezes você dá uma olhada para o lado, mas às vezes você não vê ninguém, né? É uma concentração ali que você precisa ter e fora o esforço físico normal, né? Porque para mim é bastante esforço, né? Essa prova. Eu tive que me esforçar psicologicamente para vencer essa dor. E meu corpo ficava dizendo, para, tá doendo, né? Para, vai acontecer alguma coisa. Uma coisa que eu pensava é, eu quero completar. Né? Eu coloquei na minha cabeça que eu quero completar. Agora, se você me perguntar por que alguém sai domingo, às 5 horas da manhã de casa, com 2 graus, para correr 21 quilômetros, eu não vou saber te dizer. Não vou conseguir explicar de uma forma que vai fazer sentido para você. Né? Eu não sei se o Paulo tem alguma dica aí, eu não consigo explicar. Você consegue explicar, Saulo? É um negócio que dá e você vai e faz. Né? E é um objetivo que você põe, é um desafio que você quer superar e, bom, se você conseguir entender isso aí, eu acho que é isso aí. E eu me esforcei para completar. Né? Foi uma agonia, né? Porque eu queria completar aquela prova. Então, no dia 31 de dezembro, eu também tentei correr 21 quilômetros. Né? Eu falei, não, esse ano eu vou correr. Só tinha aquele dia. Era o último já, eu não tinha corrido ainda. Né, 21. E daí eu tentei correr lá na praia, mas no 17 começou a me dar cãibras. E eu não consegui terminar a corrida, eu fui andando. Né? Eu tive que parar, tive que me agachar, tive que me alongar. E daí eu continuava, agora vai. Corria 10 passos, cãibra de volta. Né? No meu percurso lá dizia 21. Mas o resto eu me arrastei. Mas porque eu tinha objetivo, eu queria completar. Eu estava me esforçando tanto ali, mas ao redor de mim tem muitas outras pessoas que estavam se esforçando. A gente vê pessoas idosas ali, 60, 70, 80 anos. O pessoal correndo ali. Né? Eu sou magro, é pouca coisa para levar, né? É fácil. Né? Agora pensa aí se você carregar. Para mim, eu sou muito leve. Né? Pendurar um saco de arroz aí de 5 quilos em volta, aí sai correndo. Eu falei, nossa, o esforço que algumas pessoas que deram um pouquinho mais reforçados ali, eu falei, nossa, eles estão se esforçando muito mais do que eu. E eles conseguiam, eles passavam na minha frente assim e iam embora. Mas isso me dá uma noção do que é um esforço que você faz para alcançar um objetivo que você quer muito alcançar. Quando Jesus diz esforcem-se, ele está dizendo que a gente precisa colocar como objetivo maior da nossa vida. Um foco completo, total, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, nesse objetivo. Qual que é o objetivo? É passar por aquela porta. O nosso alvo é a porta estreita. E por que a porta é estreita? Por mais que os discípulos estivessem espantados que tinham poucas pessoas, isso não importa. Não importa se tem pouca pessoa do teu lado, se tem muita pessoa do teu lado, se é uma multidão, se é só você e mais um. Por que não importa? Porque a porta é estreita, passa um por vez. Não dá para entrar em grupo, não dá para entrar em bando, não dá para entrar em manada, não dá para entrar em família, não dá para entrar em casal. É você com foco na porta e você passa. Esquece o que está do teu lado, esquece as pessoas que estão do teu lado. Né? Tem aquela síndrome da fila. Né? Não sei se tem um nome, isso aí deve ter um nome técnico. Um lugar que você vê assim na rua passando e tem uma fila. Nossa, eu preciso ir nesse lugar. Às vezes o próprio estabelecimento ali contratou pessoas para ficar na fila só para dizer que o lugar é bom. Nossa, se tem fila deve ser muito bom. Aí você passa num lugar que não tem fila nenhuma, tem 2 pessoas lá dentro, você fica, poxa, mas não deve ser bom isso aí. Né? Mas no reino de Deus não interessa. Você não olha lá para dentro e fala, não, tem pouco, tem muito. Né? Você foca na porta, você se esforça para atravessar e pronto. Não importa os que estão do teu lado. Isso é familiar para nós. Né? Isso. Jesus falou lá para os discípulos, lá no primeiro século, né? Mas isso é familiar para nós, porque se a gente observar ao nosso redor, por mais que a presença de Deus esteja no mundo hoje, no nosso país, em Curitiba, aqui nesse bairro, a presença está aqui nesse lugar, Deus está presente ao nosso redor
O evangelho está sendo pregado em diversas fontes. Está aqui na internet, né, na câmerazinha aqui. Está na rádio, está na TV, Facebook, Instagram, YouTube. Muitos lugares a palavra de Deus está sendo pregada. As pessoas estão disponíveis para ouvir, é só clicar. Não precisa fazer muito. Mas ao mesmo tempo a gente olha ao redor e a gente não vê tanta adesão assim. Quanto deveria, porque a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo falou, o apóstolo Pedro falou, palavra de vida eterna, para onde você vai? O que você está fazendo da tua vida? Que outros lugares você está curtindo, para outros lugares que você está andando, que você não está dando atenção para a palavra de Deus. Isso é familiar para nós hoje, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso círculo social, talvez na nossa família. Por que só eu? Por que só a minha família? Por que aqui do meu prédio, do meu bloco, só eu, só a nossa família? Por que lá no meu trabalho sou só eu? Por que aqui nessa cidade, nesse bairro? Isso que nós somos um país cristão, né? Um país que abunda o evangelho, não só cristão em geral, mas se a gente for pegar até na nossa própria denominação, bem particular, né? Os batistas, nós somos fortes aqui no Brasil. Mas mesmo assim, a gente parece que às vezes a gente se decepciona com a adesão que a mensagem do evangelho alcança. A gente apresenta Jesus como o último caminho, como o único caminho, mas são poucos os que escolhem. Jesus emenda essa exortação dura, não dizendo apenas que são poucos os que escolhem, mas ele vai falar que muitos dos que ficarem do lado de fora vão achar que estavam no caminho, vão achar que tinham entrado pela porta. Eles vão se surpreender, muitos vão se surpreender no juízo final. Poxa, mas Jesus, né? Jesus está lá, naquele lugar bem longe que eu só ouço falar. Eu estou aqui. Quem está aqui comigo? Eu poderia citar nomes aqui de pessoas que talvez você pudesse jogar direto no inferno, né? Pelos seus comportamentos aí na mídia e que você viu falar na história. Mas basta dizer assim, não, quem está aqui no inferno é Satanás. Eu e Satanás, estou no meio do inferno. Jesus está lá longe, no outro lugar, bem longe, com outras pessoas. Mas eu estava com Jesus. Eu era o cara do Jesus. O time Jesus, eu vestia a camisa do time Jesus. O que eu estou fazendo aqui? Isso que Jesus falou. Versículo 25 vai dizer assim: quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Jesus, comemos e bebemos com você. A gente estava na mesa junto aquele dia. Jesus, você pregou em nossas praças, nossas ruas. Eu estava lá naquele dia na praça lá, que Jesus pregou. Poxa, eu ouvi a palavra de Jesus, ou seja, time Jesus. A resposta que Jesus dá é: não vos conheço. Claro que Jesus sabe quem são todas essas pessoas, né? Jesus sabe quem são todas as pessoas do mundo, em todos os lugares do mundo, em todos os tempos. Todas as pessoas que já pisaram na terra e as que não pisaram também, Ele conhece. E eles não só sabe quem são, mas Ele sabe quantos fios de cabelo eles têm. Sabe quais palavras a gente disse, todas, antes da gente dizer. Sabe cada pecado oculto. Sabe tudo que a gente esconde do mundo. Jesus sabe quem você é. Aliás, Ele conhece, Ele sabe quem você é desde a sua concepção. Desde antes da mãe fazer o teste de gravidez e dar positivo, aqueles 2 risquinhos. Ele sabe quem são. Nós tivemos a oportunidade de ter 5 vezes esses 2 risquinhos aparecendo, né? Mas nós estamos no nosso 4º filho, a Elisa. Um deles, o nosso 4º bebê, Jesus o promoveu antes da hora, antes da nossa hora, mas na hora dele, né? Foi com poucas semanas, mas ele já conheceu, né? A minha filha mais velha falou: mas nós não vamos dar um nome para ele? Eu falei: mas é difícil, porque eu não sabemos sexo, né? Difícil a gente dar um nome
unissex aí, né? Alcione, eu já vi Alcione homem e Alcione mulher. Mas não era bem esse nome que a gente queria dar. A única resposta que eu tive é: Deus vai dar um nome para ele. Ou para ela. Né? Mas o conhecer de Jesus aqui não é mais do que saber quem são. O conhecer de Jesus aqui é relacionamento íntimo. A gente tem uma ideia disso quando a palavra de Deus vai dizer que Maria não conheceu nenhum homem. E, poxa, ela não conhecia o pai dela, ela não conhecia, pelo menos o José, que ela estava noiva, tudo bem, mas... ela nasceu trancada dentro de um convento, o que é? Conhecer ali é conhecer, é ter um relacionamento íntimo, no caso dessa passagem sexual. Mas, quando Jesus fala, não vos conheço, é que ele fala, você não é do meu time. Você não é dos meus, você não está dentro do meu aprisco, você é de fora. Eu sei quem você é, mas eu não te conheço, porque você não me conhece. Essa mensagem aqui é principalmente contra os nominais. Nominais. Os igrejistas, ou os seguidores do religiosismo. Aqueles que estão pendurados na videira. Usando a estrutura, usando a altura da videira, mas na verdade não está ligado na raiz. Existem as pessoas que estão na igreja, às vezes a vida inteira, nasceram na igreja, e falam, Jesus, eu participei do ministério de louvor, Jesus, eu participei do ministério de libertação, Jesus, eu participei, já dei aula na escola bíblica, mas isso não garante, nenhum lugar que vai dizer que garante que você foi salvo, que você está salvo se você participou de algum ministério. Tem um testemunho, logo mais cedo eu estava na casa dos meus pais, e uma casa que eles recém compraram, reformaram, está bem legal lá, e tem uma mimoseira na casa, e a mimoseira fica carregada, né? E sempre que a gente vai lá, a gente sai com sacolas e sacolas, e é uma árvore só, e é espantoso como a gente tira quilos e quilos de mimosa daquela árvore. É uma árvore bem rústica, né? Mas tem uma trepadeira que cresce junto ali, no meio dos galhos, assim, ela não sai de baixo, ela não sai lá da terra, ela começa a crescer ali no meio dos galhos mesmo e enche de folha lá no meio da mimoseira, você fica sem saber, nossa, mas essa mimoseira aí está cheia de folha, mas umas folhas meio diferentes, mas é quase igual. É difícil você diferenciar a folha da mimoseira e dessa outra trepadeira aí. Mas a diferença é que os galhos da trepadeira, nenhum deles produz mimosa. Né? Porque não é uma mimoseira. O único galho que produz mimosa é o galho da própria mimoseira. Os que estão pendurados ali não produzem nada. Né? Só estão usando a árvore para se promover. Jesus fala que a porta é estreita. Como que você faz para entrar, então? Qual que é a entrada? Não dá para mostrar um lugar geográfico aqui no mundo, né? E colocar lá no GPS e colocar, aqui está a porta, a hora que você chegar, você dá um passo, ela é estreita, talvez você tenha que passar de lado, talvez para alguns seja difícil, inclusive, passar de lado. Mas você vai passar sozinho. E a hora que você passar, está salvo. Beleza. Não dá para fazer isso. Então o que Jesus quer dizer com passar pela porta? Você entra pela porta estreita através do arrependimento e da fé. Arrependimento dos seus pecados, daquilo que você cometeu, daquilo que você era. E a fé na obra salvadora de Cristo, que é aquilo que vai te transformar. Não existe outra maneira. Não existe membresia na igreja. Não existe participação em ministério. Não existe palavras mágicas que você repetiu em algum culto evangelístico em formato de oração. Mas que depois disso você se levantou, você voltou para sua casa, você voltou para sua vida antiga com a falsa segurança de que te deram aquilo que poderia ser a sua salvação. Ué, mas eu repeti aquela oração naquele culto evangelístico. Repetir? Você pode até ensinar um papagaio a repetir aquela oração. A gente encontra outra versão dessa mesma passagem, dessa mesma parábola em Mateus, né? No Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, que vai dizer também assim, estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida eterna. E poucos que encontram, porém larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva para a perdição e muitos que entram por ele. Ou seja, a evidência de que você um dia passou por essa porta estreita
é que hoje você está caminhando no caminho estreito. Porém, se hoje você está andando no caminho largo, isso quer dizer que você nunca passou pela porta estreita. Não tem caminho largo depois da porta estreita. Tem uma porta que leva para um caminho e uma porta que leva para outro caminho. Uma das portas é estreita, que leva para o caminho estreito. Então, se você segue uma vida no caminho largo, você pode olhar para trás e ter a certeza de que a porta pela qual você entrou é larga. E você sabe também o seu destino, segundo as palavras do próprio Jesus. A única evidência de que você tem, que você passou pela porta estreita, que você anda, um dia você andou, hoje você anda e você vai continuar andando pelo caminho estreito. E não importa a multidão ao seu redor. Não importa a turma da sua faculdade, não importa os colegas de trabalho, não importa seu parente, não importa sua esposa, não importa seus filhos. Importa que você entrou por essas portas estreitas e você continua caminhando por esse caminho estreito até o final da sua vida e perseverando. Essa mensagem de Jesus não é tanto para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Também é. Mas é especialmente para aqueles que são religiosos. Que cresceram na igreja, que participam das conferências, que vão nos shows gospel. Que tem uma página de influenciador digital gospel. Tem até um nome para isso, web crente. Não inventei agora, tem um nome. É para aqueles que acham que fazem parte da igreja porque fazem parte do hall de membros. Sabem falar a mesma linguagem, né? Porque o crente tem os jargões, tem a linguagem, tipo, tremendo. Ninguém fala tremendo, só o cristão fala tremendo. Você aprende a falar tremendo, pronto. As pessoas acham que você é crente. Aí você aprende até a se comportar como crente, né? Usar as roupas. Tem uns crentes que não usam as roupas que deveriam, mas tem uns que não são crentes que aprendem a se comportar. E eles ficam maquiando ali a sua vida inteira. É esses que Jesus está surpreendendo. Na verdade, Jesus está avisando antes do que eles se surpreendam. Jesus é a porta. Não existem diversas formas de entrar no reino. Jesus é a porta. Existe a porta estreita, é só uma, não é? Existe uma porta estreita, existe uma porta média, existe uma porta baixa, mas ela é larga. Tem todo tipo de porta que você quiser. Para cada pessoa existe uma porta. Para cada personalidade, para cada tipo de comportamento. Não, só existe uma porta. Um caminho. Jesus é a porta e Jesus é o caminho. Por isso que só existe um. João 10, versículo 7 vai falar: eu sou a porta das ovelhas. No versículo 9 vai dizer: eu sou a porta e quem entrar em mim, por mim será salvo. Pedro vai dizer: não há salvação em nenhum outro nome. E não há nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo diz: há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. É sempre no singular, é sempre um. E entrar pela porta estreita quer dizer se arrepender. A porta é estreita, ela exige esforço, ela exige fé e ela exige arrependimento. Você não pode entrar nela, por ela, com bagagens. Você deve deixar tudo na entrada. As suas más práticas, os seus vícios, o amor que você tem pelo mundo, o amor que você tem pelo pecado e o amor que você tem por si mesmo. Você deve negar a si mesmo. O que Jesus fala: negue-se a si mesmo. Se tem uma coisa, uma palavra de Jesus que vai mais contra a psicologia, a pregação do mundo hoje, é negue a si mesmo. Porque a pregação é sempre aceite a si mesmo. Do jeito que você é, do jeito que a tua vontade está te levando, do jeito que as ideias da sua cabeça estão te levando, sempre tem espaço para você, não quer. Seja qual for o seu jeito, sempre tem espaço para você. Mas a palavra de Deus vai dizer que você deve se arrepender, você deve deixar seu mau caminho, você deve pegar sua cruz, você deve negar a si mesmo, você deve seguir a Cristo.
você deve deixar a sua autossuficiência também, a sua autojustiça, dizer que você se basta. Olha, o meu jeito de obedecer a Deus, como eu obedeço os mandamentos. Eu obedeço os mandamentos? Os fariseus falavam isso. Os mestres em obedecer mandamentos eram os fariseus. E essa mensagem é diretamente contra os fariseus. Porque, na verdade, eles achavam que eles estavam obedecendo mandamentos. Eles pegavam o mandamento de Deus, puxavam para baixo. Eles pegavam o comportamento deles, puxavam para cima. E eles falavam, passei. O que, na verdade, acontece é que o nosso comportamento está muito abaixo. E o padrão de Deus está muito acima. E por essa comparação a gente não consegue passar. Por isso você deve deixar a sua autossuficiência. Por isso você deve deixar a sua autojustificação. Você deve entrar como uma criança. Daquelas que Jesus apontou e dizendo que se você não fosse como elas, você não veria o reino de Deus. Você não poderia entrar. Você não pode passar pela porta se você não for pequeno como uma criança. E não basta admirar a porta, porque eu conheço muitas pessoas que admiram Jesus. Admiram a religião, admiram a fé. Nossa, como eu admiro as pessoas que têm fé. Nossa, como eu admiro as pessoas que vão na igreja. Mas você não quer nada. Não é para mim. Não é meu perfil. Eu ouvi já. Não é meu perfil. Ou seja, tem perfil para tudo. Tem o perfil dos cristãos que creem em Jesus, que entregaram a sua vida para Jesus, que seguem a Jesus, que se arrependeram dos seus pecados e creem na obra de salvação de Jesus. E existem aqueles que não é esse perfil. Não é o meu perfil. Eles admiram a porta. Eles acham bonita a porta. Mas eles não querem passar por ela. Eles amam a porta, o visual dela. Mas eles não amam a porta o suficiente para passar por ela. Não basta chegar até o tapete de entrada. Do bem-vindo. Muitas pessoas talvez estão ali no tapete de entrada. Talvez não de hoje. De muito tempo. Talvez até trouxeram uma barraca e acamparam ali na porta, no tapete da entrada. Mas por algum motivo, alguma coisa está segurando eles de entrar. Talvez tenha alguma bagagem que eles não querem deixar para trás. Existe um termo chamado crente carnal. O crente carnal é aquele crente que não é um crente espiritual. Que é o crente que Jesus salvou, mas não sentou no trono da vida dele. Ele é o Salvador, mas não é o Senhor. Mas não existe isso. Tem um rapazinho de 7 anos, o Emanuel, que ele pediu para ser batizado. E daí, primeira perguntinha lá do livrinho: por que você quer ser batizado? Porque Jesus é meu único, suficiente Senhor e Salvador. Não tem como separar o Senhor do Salvador. Jesus é o Salvador e Ele é o Senhor. Quando Ele te salva, Ele senta no trono da sua vida. Algumas pessoas acham que Deus não precisa sentar no trono da vida. Ele já aceitou como Salvador e está bom. Mas você precisa abrir mão do trono. Você precisa renunciar. Só existe um rei. Você deve abandonar a posição do Senhor do seu próprio destino. O mais triste aqui é que para alguns vai ser tarde demais quando eles descobrirem que eles não estão no verdadeiro caminho, porque eles não passaram pela verdadeira porta. Como Jesus diz no versículo 28, haverá choro e ranger de dentes. Parei para olhar melhor essa palavra, essas palavras choro e ranger de dentes. Parece para mim que são dois tipos de pessoas. São aqueles que vão lamentar. Eu achei que eu estava. Eu não achei que toda aquela bagagem que eu não queria deixar para trás fosse importante. Eu pus a camisa de Jesus, gospel, e fui. E existem os outros que vão ranger os dentes. Vão levantar as mãos para cima e vão acusar Deus de injusto. Mas nenhum deles vai poder clamar contra a misericórdia e contra a justiça de Deus, porque o tempo lhes foi dado. O tempo lhes foi dado. Existem apenas duas opções na nossa vida, tem um pastor que fala, quando ele falou, eu fiquei com mas como assim só existem duas religiões? Ele falou, só existem duas religiões no mundo. Nesse momento, ele estava num programa de TV, onde o âncora ali, o entrevistador,
fica mediando uma conversa entre 5 ou 6 religiosos. Tinha um espírita, tinha um judeu, tinha um muçulmano. E esse cristão lá, batista, que estava lá no meio da galera, daqueles outros religiosos, só falou assim, só tem 2 religiões. Ou seja, ele estava olhando para todos os outros e falava, vocês todos são iguais. Só tem eu de diferente aqui nessa mesa. Por quê? Porque você é judeu, você é muçulmano, você é católico romano. Você é espírita, você é hindu. Vocês todos estão procurando uma forma de alcançar a salvação pelos seus próprios méritos. Eu já reconheci que eu não consigo. E entreguei para o meu Jesus. E eu creio que ele me salvou. Só existem 2 religiões. A religião daquele que busca pelas suas próprias forças a salvação e aquele que busca entregar o seu destino para Jesus porque ele sabe que ele não consegue. E Jesus sempre vai colocar aqui nessa passagem, também no Sermão do Monte inteiro, ele vai dizer sempre 2 coisas. 2 opções. Existem 2 portas, a estreita e a larga. Existem 2 caminhos, o apertado e o espaçoso. Existem 2 fundamentos, a rocha e a areia. Existem 2 construtores, o prudente e o insensato. Existem 2 casas, uma que fica em pé e a outra que desmorona. Existem 2 destinos, a vida ou a perdição. Qual é a opção que define a sua vida? Não o seu discurso, não a sua maquiagem, mas de verdade a sua vida. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, lembro de dormir nos bancos da igreja quando eu era pequeno, gostava de dormir nos bancos de madeira, por mais que fosse duro. Me convidavam para ir na igreja, eu ia, sentava na frente, lembro de sentar bem na frente, junto com meus amigos, meus primos, e eles levantavam a mão e eu levantava a mão. E eles ajoelhavam, eu ajoelhava. Mas eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo ali. Foi só há 14 anos atrás. Onde eu entreguei minha vida a Cristo. Talvez alguns aqui estejam nessa noite, nessa posição de estar na frente da porta, no tapete, talvez acampados por muito tempo. Um passo de entrar pela porta. Um passo de entregar sua vida para Cristo. Um passo de deixar tudo para trás e começar um novo caminho. Talvez tenha mais de um. Talvez tenham 2 aqui. Talvez tenha online. Esse convite é para você. Esse convite é para mim também. Porque eu preciso avaliar a minha vida. Se eu aqui pegar essa passagem e eu querer só mirar nos outros, eu creio que Jesus não vai ficar satisfeito com a minha interpretação. Não vai ficar satisfeito com a minha pregação se não passar por mim. A irmã Carol usou a analogia hoje cedo na escola bíblica do crente pai e o crente inchada. Eu não conhecia essa aí. O crente pai é sempre aquele que vai pegar e vai jogar para frente. Todas as passagens da Bíblia que ele lê, todas as pregações, sempre servem para alguém. Nunca para ele. E tem um inchada, que sempre pega para ele. Se você não pegar essa passagem para você, claro que você vai ter que espalhar para frente. Essa é a missão. Mas se você não pegar, passar para você, passar pelo teu coração, passar pela tua mente, você olhar, fazer um exame da sua vida, olhar para trás, olhar para a sua situação atual, falar, eu estou no caminho, eu deixei a minha bagagem para trás, eu abandonei a minha vida que eu tinha, eu renunciei o trono. O convite é feito hoje. Talvez você não vai chegar no juízo amanhã, né? A gente nunca acha que vai chegar no juízo amanhã. Muito provavelmente não, né? E talvez você tenha um tempo amanhã, talvez você tenha um tempo semana que vem. Mas o alerta que Jesus faz é que para alguns vai ser tarde demais. E existe a realidade que existem pessoas que estão esperando alguma coisa. Eles estão esperando talvez passar, talvez ser um pouco mais velhos, talvez eu vou passar meus 20 anos, talvez lá pelos 30. Quando não tiver muita coisa mais para aproveitar, quando eu tiver saído da faculdade,
Talvez quando eu abandonar o meu namoro, que quando eu abandonar meu namoro vai ser daqui 2 anos, quando a minha faculdade vai terminar, eu vou ter que voltar para minha cidade, e daí talvez eu faça um intercâmbio, e ele começa a planejar toda a vida dele, e ele vai deixando para trás. Um dia, de verdade, vai ser o último dia. Talvez não seja hoje, mas um dia vai ser o último, e para alguns vai ser tarde demais. Não vão alcançar a vida eterna. Talvez fiquem na porta, no choro, e talvez fiquem no ranger de dentes, porque pode perder a oportunidade. Alguns talvez já perderam a oportunidade. Você precisa renunciar ao trono da sua vida hoje. É difícil. Por isso que Jesus fala: esforcem-se. E não é um esforço que você faz uma vez. É um esforço que você tem que fazer hoje, que você já fez ontem. Amanhã você vai ter outro esforço para fazer. Não porque você vai chegar no final e dizer: Jesus, eu mereço a salvação, porque eu me esforcei muito. Esforço não é a mesma coisa que mérito. Jesus conquistou isso por você, mas você precisa se esforçar. Se você não entender isso, eu tive dificuldade para entender também. Eu preciso me esforçar, mas ao mesmo tempo eu não posso chegar lá e dizer que eu mereci. Como assim? É porque nesse caminho, você vai se esforçar e você vai ter a noção de que você não consegue alcançar o objetivo. Você não consegue alcançar a salvação, então você ergue a mão e você não conseguiu alcançar a ajuda. Mas a ajuda veio até você e te pega, e te leva onde você precisa ir. E você pode testemunhar isso. Faz 14 anos que eu testemunho isso. Faço coisas que eu não conseguiria fazer se eu não tivesse entregado minha vida a Cristo. E me esforço. Mas eu sei que meu esforço não é suficiente, então ele vai lá e completa. Se eu vou um pouco, ele vai lá e me busca e me leva o resto do caminho. Algumas pessoas precisam dar esse último passo. E para outras pessoas que já estão no caminho, talvez você precise recuperar a alegria da tua salvação. Talvez você precise recuperar a gratidão e a fé que um dia te trouxe para esse caminho. Talvez você esteja esmorecendo, talvez você esteja desanimando, talvez você olhe para o lado e não veja muitas pessoas ao seu redor. Talvez você olhe para trás e veja que aquelas pessoas que estavam no começo da sua caminhada cristã, lá naquela célula, naquela primeira célula, você olha para trás e você vê. Olha no Instagram, porque hoje em dia fica tão fácil, né? Você acompanhar a vida das pessoas, e você olha lá no Instagram e você vê: poxa, e esse aqui? Olha onde ele está. E esse outro? E aquele meu colega de trabalho que me ajudava no projeto Daniel, meu colega da escola, aquela moça que fazia um trabalho com as prostitutas, por que eles ficaram pelo caminho? E você começa a desanimar e falar: eu estou sozinho nessa mesmo. Mas a alegria da tua salvação precisa estar em Cristo. Cristo está olhando para você. Eu gostaria de que a igreja hoje fechasse os olhos. Gostaria de chamar o pessoal do louvor. E de olhos fechados, eu gostaria de convidar e fazer esse convite que Jesus faz. Eu só estou transferindo o convite. Aqueles que estão diante da porta a entrarem pela essa porta. Eu poderia nessa noite, irmãos, convidar você a se levantar e convidar você a subir, vir aqui na frente e se ajoelhar. Talvez você tenha uma oportunidade de fazer isso, talvez você já teve. Mas essa noite, eu gostaria de deixar a responsabilidade só você e Deus. Ninguém vai ver isso. Você já talvez adiou por muito tempo esse único passo que você precisaria dar. Você adiou, você foi deixando para mais tarde, você não quis abandonar as tuas práticas, você achou que você dava conta do reinado que é a sua vida, você não quis abdicar dele. E então você não entregou a Cristo, você não passou pela porta, você não escolheu o caminho estreito, você não está edificando a sua casa sobre a rocha. Mas saiba que Jesus aqui, por amor, Ele vai te avisar que um dia a tempestade vem, um dia a casa desmorona, um dia vai ser tarde demais. Hoje é o dia para você dar esse passo.
E você vai dar esse passo só você e Deus. Do teu jeito, no teu coração. Talvez continuando algumas palavras que você já começou a ter com Ele. E os compromissos que você talvez anotou num papel, mas você não se esforçou o suficiente para conseguir cumprir. Saiba que você precisa se esforçar, mas não é difícil, Ele te ajuda. Você pode contar com uma igreja, você pode contar com irmãos, você pode contar com cela, você pode contar com pessoas que vão te ajudar na caminhada, que vão te explicar, que vão te consolar, que vão te repreender, que vão te exortar, que vão te mostrar os seus dons, que vão te mostrar o seu chamado, que vão te colocar em lugares que você nunca imaginaria estar. Entregue a sua vida a Jesus e veja o que Ele pode fazer com a sua vida. Eu gostaria de orar agora. Senhor Deus e Pai, a gente agradece, Pai, pela palavra do Senhor, Pai. Uma palavra que vai direcionar o nosso coração, Pai, diretamente para o Senhor, Pai, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é a porta pela qual nós precisamos passar, e alguns de nós já passamos. A gente ora, Pai, para que o Seu Espírito Santo, Pai, venha convencer do pecado, Deus, venha convencer do juízo, Pai, venha convencer da justiça do Senhor, Pai, que é justa, é a Tua justiça, é a justiça do Senhor, do Criador, dos céus e da terra. E que coloca, Pai, o aviso. O Senhor coloca o aviso, Pai. Pode ser que algum dia seja tarde demais, mas o Senhor está dando a oportunidade hoje. E eu clamo ao Teu Santo Espírito, Deus, que venha a estar aquecendo os corações, Pai. Venha estar amolecendo os corações. Venha estar abrindo a mente, Deus. Venha estar abrindo os olhos, Deus. Venha estar limpando os ouvidos, Pai. Que essa pessoa possa sentir, possa ver, possa ouvir. Então ela possa entrar pela porta, Deus, e ela possa entrar por esse caminho, Pai. E que ela veja, e que ela perceba que nesse caminho ela não está sozinha, que ela tem irmãos. E que o Senhor possa nos dar a oportunidade, Pai, de caminhar com pessoas, Pai, que entregaram as suas vidas ao Senhor. Que a gente possa ajudar eles a caminhar, Pai, a dar os primeiros passos, Pai. Que também eles possam ser capacitados a passar isso para frente, também caminhando com outros e assim por diante, Deus. Porque nós cremos, Pai, que a missão do Senhor é essa. É alcançar pessoas, Deus, expandir o Teu reino, Deus, até o momento, Pai, que Ele vai chegar o tamanho suficiente. Onde o Senhor vai dizer que chega e vai fechar a porta. E então o Senhor vai voltar. Louvado seja o Senhor, Pai, pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém.